Do marxismo. De volta aqui nas Sabatinas, TV Guará, Rádio Universidade, que está sendo transmitida em TV aberta aqui no canal 23, canal 21 para quem é assinante da TVN, 23 também para quem é o assinante da NET. Somos transmitidos também pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo do portal guará.com ou mesmo entrar direto no nosso site e assistir a TV Guará em todo o Maranhão, só dando uma clicadinha onde tem TV Guará. Hoje nós recebemos a candidata ao Senado pelo PSTU, Preta Lu. Saldanha, você estava com a palavra... Repita, por favor. A gente fazia justamente, a senhora falava em estatização, por exemplo, das 100 maiores empresas, coletivização da terra, estatização da terra também, e eu questionava o medo que se cria, né, em relação a essa estatização não virar, primeiro, uma ditadura de esquerda, segundo, do Estado não ser um bom administrador em relação a isso, e o Geraldo até colocava a questão ali de, bom, e quem vai ocupar esses cargos? Quer dizer, claro que a proposta do PSTU é colocar o trabalhador, mas quem? Qual o trabalhador e como seria a gestão dessas empresas, pensando no mercado competitivo, porque aí você teria talvez uma proposta do Brasil socialismo, mas no mundo competitivo. Que se você se isolar, a gente viu dificuldade de países que se isolaram, Cuba, União Soviética, a Venezuela, que tem dificuldade no isolamento. Quando você parte para o coletivo, lá com os outros países da relação, você acaba tendo que ser competitivo no mundo capitalista. Qual seria a chave para se pensar essa sociedade? Inclusive, eles estão defendendo nos países capitalistas um caminho de uma alternativa de igualdade maior através do capitalismo. Finlândia, com a educação e tal, então eles estão querendo apontar países que são pequenininhos como experiência de sucesso, case de sucesso. Em países capitalistas estão buscando menos consumo, como uma ideia aí de ter uma qualidade de vida melhor. Como seria um pouco mais essa proposta? Como pensar? Que não é fácil, claro. Eu sei. Eu vou tentar começar de trás para frente, né? Vamos lá. Primeiro, pegar exemplos como países como a Finlândia, entendeu? E colocar para ser aplicado no resto do mundo, eu acho muito mais utópico do que pensar num socialismo do Brasil para o resto do mundo ou de outro país. Mas lógico, a gente não está preso a socialismo num país só, é inviável, sim, certo? Mas por quê? Porque o capitalismo ele é um sistema onde o mercado e o lucro está no centro de tudo. Exato. É o Deus lucro, o Deus mercado. O resto pode torrar, inclusive seres humanos, certo? Agora, assim, para a pergunta por início, né? Que quando a gente fala que a gente quer governar, a gente fala assim, é a classe trabalhadora sentando, debatendo e discutindo os seus próprios rumos, tá? A gente, como está aqui na vanguarda, já estudando, já dedicando parte do nosso tempo, né, fazendo a nossa militância, lógico que a gente tem uma proposta para oferecer, né? Uma proposta para oferecer um programa de transição que seja mínimo, mas quem vai efetivar, quem vai elaborar é a classe trabalhadora em seu conjunto, né? Por área de trabalho, né? Por exemplo, eu fico pensando por que os sindicatos de ônibus do Maranhão, junto com os trabalhadores não pegam toda essa frota e administram. Eles estão nas ruas o dia todinho, sabendo como funciona, entendeu? Então é uma questão de quebra de paradigmas, é o dizer assim, eu posso, né? Eu que estou me estressando aqui nesse trânsito, eu que sinto na pele junto com o trabalhador que vai esmagado todo dia para o seu trabalho, semelhante a um navio negreiro, certo? Então é uma quebra de paradigma que não é fácil. Não é fácil, a gente está lidando com um sistema que já está sendo elaborado há mais de 500 anos, né? A gente fala assim que o socialismo não deu certo, se o capitalismo deu, pergunta que a gente deixa, e o capitalismo deu, ou seja, qualquer forma que a gente vá buscar, tem que atender a algumas premissas. Quais são? Qualquer diretor de uma empresa será eleito pelo coletivo dos trabalhadores, certo? Assim como será revogado ao menor sinal de descontentamento da classe. Não é que nem hoje em dia você vê presidentes assumindo, mesmo sendo
comprovada roubalheira, e das uma infinidade de cargos diferentes, certo? Mas assim, o que a gente vai fazer é junto à classe trabalhadora, né? Porque se eu colocar como um partido Salvador, aí vai virar ditadura, como virou nos outros países, né? Porque esses países, eles passaram por uma revolução social, mas lhes faltaram uma revolução política que efetivamente desse à classe trabalhadora, ou que a classe trabalhadora buscasse suas formas de organização, né? E que dependia de um comércio internacional como a Rússia para poder, e a gente tem que apontar a grande desgraça que foi Stalin, né? Que destruiu com todas essas experiências aí que a gente podia estar no outro patamar. E eu sempre gosto de passar, somos um mundo hoje completamente influenciado pelas revoluções socialistas. Mas assim... a gente condena e tal, mas foi ela que deu direito trabalhista, férias, entendeu? Uma série de direitos que, inclusive, no começo do século XXI, sofreu fortes ataques. Né? A própria Revolução Russa, né, historicamente, depois acabou sucumbindo ao capitalismo. Não seria utópico pensar num mundo sem capitalismo? Oi? Olha, eu não acho que seria utópico. O problema é que a gente tem uma mentalidade de pensar uma história imediata. Uma história assim, quando eu penso na história, eu penso na minha geração, né? Eu tenho 37 anos, então eu vou rememorar a minha experiência desses meus 37 anos, né? Mas assim, quem tem uma memória histórica até demais, como historiadores, eles pensam a história não como uma coisa imediata, hoje, ou minha geração, ou a geração dos meus avós, e sim numa coisa maior, né? A Rosa Luxemburgo já falou, capitalismo ou barbárie, certo? O capitalismo, ele é um sistema que ele destrói, né? Ele destrói numa velocidade infinitamente incomparável com qualquer outro tipo de sistema, né? E foi antecedido por vários outros sistemas. Isso não quer dizer que ele não vai acabar um dia, né? Pode ser que acabe numa tragédia, porque o mundo, ele tem seus limites de aguentar tanta poluição, tanta destruição, tanto desmatamento, né? A gente, pelo menos, somos pessoas que não conseguimos mais se alimentar de uma forma saudável, inclusive por mais que você plante de uma forma saudável, porque o mundo já está todo contaminado, né? A gente espera assim, qualquer hora pode ter um colapso, inclusive ecológico, que a gente podia estar falando, porque as pessoas colocam a multiplicação dessas suas riquezas na frente, inclusive, do que o mundo pode suportar de tanta exploração. Né? Você está falando há pouco sobre o agronegócio. O grande problema que eu acho foi o aumento da população mundial, que a gente saiu de um processo agrícola para um processo de mecanização, até para atender a demanda da população. Eu acho que o melhor caminho seria um equilíbrio entre as relações. Porque você não consegue viver hoje nem seu socialismo, nem seu capitalismo. As duas correntes acabam se completando e se misturando. A questão do PSTU, do diálogo de rompimento, do enfrentamento da classe trabalhadora contra a classe dominante, remete também aos primórdios do marxismo. Será que esse modelo, né, que estabelece, até você falar, vamos eleger o diretor dos trabalhadores para ser o representante da empresa. Mas a gente esquece de um detalhe, que o ser humano, ele é corrupto. Então, o próprio que foi eleito, o que não foi eleito, já vai começar a trabalhar embaixo para tirar o que está de cima. Política. É a política. Então, assim, eu acho que é um ciclo que a gente não consegue fugir muito desse. Não seria o ideal uma conscientização do indivíduo próprio do que é necessário? Porque essa questão do enfrentamento, ele propõe uma ruptura, mas o próprio sistema acaba se moldando depois das rupturas, como aconteceu com grandes vultos na sociedade. Você não acha? Olha, eu prefiro não me prender nesses prognósticos como se a gente fosse ver uma bola de cristal, olhasse numa bola de cristal, e nem preso a uma natureza humana. Porque o homem é corrupto por natureza, entendeu? O capitalismo foi efetivamente um sistema que surgiu, né, na Europa, que se expandiu para o mundo, tomou de conta para o mundo, efetivamente. Mas em comparação ao tempo histórico, ao que antecedeu
Eu não poderia classificar os seres humanos como seres corruptíveis e pronto, certo? Poderemos estar mergulhados nessa cultura de corrupção, né? Mas isso não impede das pessoas romperem com isso, porque senão seria um determinismo histórico. Então eu não estou muito presa a isso. Que o capitalismo já vem de muito tempo atrás, até com o próprio escambo, ali que se trocava uma coisa pela outra? Não, por isso é que é escambo, não é capitalismo. Capitalismo é uma outra ordenação de coisas. Mas como é que era a valoração da coisa? De uma saca de arroz para uma saca de feijão? Não, é através do escambo. Mas como é que é valorar isso? Agora, cada país, cada local, cada cidade estabelecia a sua forma monetária de trocas de bens e valores, né? Agora, o problema é que o capitalismo ele teve um desenvolvimento que ele se internacionalizou. Onde é que ficaria a cobrança de impostos? A taxação de impostos, a cobrança de impostos para o Estado sobreviver? Olha, primeiro... Fora do ambiente do capitalismo. Para o Estado sobreviver? Olha, eu penso da seguinte forma. Se os trabalhadores se apropriarem das riquezas que ele mesmo produz. O que é isso efetivamente na prática? Isso seria a verdadeira democracia, gente. Isso seria a verdadeira democracia. Você produz. E como é que ia ser o gerenciamento, os operacionais? Aí é que a gente convida a classe trabalhadora a pensar isso com a gente. Você acha que eu tenho uma bola de cristal? Se eu tivesse, eu já teria resolvido o problema. Eu quero saber qual é a sua ideia nessa estratificação. Sim, como? Por exemplo, você está aqui com uma indústria, aonde nós temos a grande maioria de operacionais, sim, alguns técnicos, alguns gerentes, porque são níveis de conhecimento técnico. Como é que é essa divisão dentro de um mundo realmente democrático, onde todos são iguais? Sim. Seria estabelecido uma série de regras onde seria equacionado a real necessidade daquele trabalhador. Por exemplo, se é um trabalhador que tem 3 filhos, comparado a um trabalhador que não tem filhos, entendeu? Seriam estabelecidas outras regras para poder criar outros critérios. Inclusive, essa questão, o problema também é que a gente é muito presa ao que é o tempo presente aqui, né? Que estabelece um trabalhador que julga ele como intelectual sendo mais valorizado do que um trabalhador braçal. Isso, é isso que eu estou perguntando, Braçal, ele tem toda uma carga de intelectualidade que não passou pela universidade, por isso que não é valorizada, entendeu? Então, seriam estabelecidos outros critérios para poder avaliar isso, porque que um motorista de ônibus, como eu falei anteriormente, ele tem uma carga de sabedoria enorme para poder dirigir um ônibus por uma cidade, entendeu? Só que esse conhecimento que ele tem não passou pela academia, entendeu? Então não tem aquele valor que deveria ter. Por isso ele não é consultado na hora de quando ele vai quando vai ser concedida a uma empresa privada a administração da frota de uma cidade. Ele não é consultado, entendeu? É a democracia representativa. Eu te elejo hoje, entendeu? E te dou carta branca para você fazer o que você quiser. A senhora acha que então, eu acho que isso aí seria um avanço. Se a gente deixasse na mão dos motoristas de ônibus para resolver o problema do trânsito em São Luís, eles resolveriam? Primeiro, eu acredito mais no motorista de ônibus do que um empresário que sequer eu já vi a cara dele uma vez na minha vida. Mas os empresários, sim. Por exemplo, os caras lá da FMTT. Sabe por quê? Porque eu pego o ônibus todo dia, dou bom dia pro motorista de ônibus, dou bom dia para a cobradora de ônibus. São pessoas reais na minha vida, entendeu? Que a gente podia dialogar, que a gente podia ver quais são as melhores formas, e você acha, entendeu? Inclusive ter plena consciência de quanto de lucro que geram as empresas de São Luís. Eu não sei, olha que eu devia saber, né? Mas onde fica? E a gente está falando justamente de uma empresa que é uma bronca só, né? Exatamente, de um meio. Exatamente, né? Que transporta a classe trabalhadora nas piores condições. Onde é que entendeu? fica então, aí? Né? Natanael, candidata, você tem 50 segundos para dar a sua mensagem final, porque infelizmente a conversa tá boa, mas aproveite esses últimos segundos e passe a sua mensagem final. 40 segundos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço, né?
e chamar a atenção das pessoas, que é responsabilidade nossa, né, da classe trabalhadora, eu como moradora de periferia, a gente tem que intervir na realidade. As eleições irão passar e os ataques virão. O principal deles que a gente está fazendo a denúncia é a reforma da Previdência virá, entendeu? E a gente precisa, em primeiro lugar, ir às ruas. A gente precisa ir às ruas para não deixar a reforma da Previdência passar. Porque todos os candidatos que estão aí estão comprometidos em deixar a reforma da Previdência passar, inventando um monte de mentiras, dizendo que ela é deficitária, né? E que a gente se envolva nisso. Dê uma olhada nos nossos vídeos no YouTube. A nossa governadora é a Vera, pernambucana, costureira, certo? O nosso, que tem um vice, que é um vice-presidente que é aqui de São Luís. E nós temos uma chapa aí de pessoas que lutam para além das eleições. Isso é que é interessante. Muito obrigado, candidata ao Senado Preta Lu. A Vera já esteve aqui com a gente, se apresentou como socióloga, inclusive. Não sabia que ela era costureira também. Mas é cheia das experiências. Sim. Amigos, obrigado a todos. Obrigado. Amanhã estaremos de volta aqui com o outro lado da ponte. Amanhã recebemos Sarney Filho. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz.